Gustavo, seja muito bem-vindo. Sei que você está representando agora nesse momento o Thiago Pizeta, que está em Brasília. Vocês são da equipe da Luthier, registro de propriedade intelectual, entre as coisas mais importantes aí que nós temos que discutir no dia de hoje, são as marcas e o registro de software. Você cria a sua empresa, é importante ter o registro da marca, tudo mais, vocês fazem um trabalho legal aqui no Brasil. E o que eu pedi especialmente, já que o evento é internacional, que cuidado você deve ter quando você pensa, agora eu vou começar a exportar o meu software, preciso ter a minha marca registrada lá fora, como funciona isso? Para você ter uma noção, eu vou virar o computador um pouquinho para você ver a turma que está assistindo nesse momento, já que a palestra vai ser gravada, ela vai estar disponível depois no YouTube aí. Pessoal, manda um oi aí para o nosso amigo Gustavo. Bom dia, turma. Boa tarde. Então, Gustavo, vou fechar o microfone aqui, porque tem obras aqui no prédio vizinho. Ainda bem que eles pararam agora uns minutinhos para a gente conseguir abrir, mas eles estão com britadeira e outras coisas. Então, a palavra está com você, meu amigo. Perfeito. Obrigado, professor. Pessoal, eu vou fazer a apresentação da minha tela, tá? Para ficar mais fácil a compreensão. Preparei um material aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre propriedade intelectual. Estão vendo a minha tela aí? Só me dá um ok daí, professor. Estamos vendo sua tela, sim. Ah, perfeito. Vamos lá, então. Nós somos a Luthier, propriedade intelectual, né? Atuamos, né, nessa parte de registro de marca, desenhos industriais, patentes, software. Apresentando um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Gustavo, sou formado em administração pela Unidade. Atualmente faço parte do time de relacionamento com o cliente da Luthier Propriedade Intelectual. Né? Vai fazer 7 anos esse ano que eu estou nesse cargo aqui de relacionamento com o cliente. Né? A gente faz toda a parte de atendimento ao cliente, né? Principalmente aqui na região do Alto Vale. Né? A nossa empresa hoje ela tem algumas unidades regionais, né? Até para vocês, né, ambientarem. Né? A nossa empresa ela fez uma fusão no ano passado com a Estágio, que era de Joinville, e nós criamos uma nova marca, né? Nós utilizávamos a marca Serumar, propriedade intelectual, desde o ano 2000, e ano passado, né, fizemos uma fusão, criamos uma nova marca. Então, hoje nós somos a Luthier Propriedade Intelectual. Como eu falei, né, a gente tem algumas unidades aqui no estado, né? Então, estamos aí em Chapecó, Lages, Tubarão, algumas regionais fora também, Curitiba, Paraná. Então, somos uma empresa aí dedicada especificamente na propriedade intelectual. Mas o que é propriedade intelectual? São as criações, né, que advêm do intelecto humano. Então, quando eu crio uma marca, quando eu crio um produto diferente, eu preciso proteger isso, né? Isso é uma propriedade intelectual, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem algumas leis e diretrizes, né, que nos orientam para esse tipo de proteção, né? Então, a propriedade intelectual caracteriza, né, essas proteções dessas inovações e criações que advém do intelecto humano. Então, seja um know-how, um segredo industrial, né? Isso se torna um ativo intangível através da propriedade intelectual, tá? A propriedade intelectual como um todo, ela se divide basicamente em 3 ramos principais: o direito autoral, tá? A propriedade industrial e a proteção sui generis. No direito autoral, a gente tem as proteções de música, filmes, pinturas, obras artísticas, o software como um todo também, né? Como um direito autoral, a gente também protege por direito autoral. No software, a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Ele tem 2 formas de proteção, uma delas é o direito autoral, como um programa de computador, tá? Na propriedade industrial, sim, nós temos a marca, a patente, o desenho industrial, a indicação geográfica, o segredo industrial, né? Um dos mais conhecidos é a fórmula da Coca, né? A Coca, ela não patenteou a sua fórmula, ela guardou como um segredo industrial. E isso também faz parte da propriedade intelectual. Então, esses segredos de negócio, eu também consigo fazer através da propriedade intelectual. E a proteção sui generis, né? Topografia de circuitos integrados, as cultivares, né? A agricultura usa muito os cultivares, né? Produtos transgênicos, né? Então, desenvolvimentos de produtos também consigo protegê-los, conhecimento tradicional. Então, aqui eu tenho, né, basicamente, toda a propriedade intelectual dividida em 3 grandes ramos, né? O direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Nós vamos debater um pouquinho
sobre algum desses temas aqui para frente, tá? Mas o que é marca? O que é marca? Né? Se vocês quiserem, daqui a pouco, né, me interromper, tá, professor? Fiquem à vontade, tá? Marca nada mais é do que um sinal distintivo, visualmente perceptível, cujas funções principais são de identificar a origem e distinguir produtos e serviços. Ou seja, quando eu crio um produto, quando eu crio um software, quando eu crio uma empresa, eu preciso criar uma marca para ele, né? Principalmente para distinguir o meu produto ou o meu serviço dos produtos do terceiro. Então, por exemplo, a nossa marca, a Luthier, ela distingue o serviço de gestão estratégica e propriedade intelectual, né? A empresa Coca-Cola, né, tem proteção para refrigerantes, sucos, água, né? Então, cada marca ela é criada para distinguir os produtos e serviços. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns princípios fundamentais que regem, né, o direito de marcas. Um dos principais é a territorialidade, ou seja, se eu pedir registro de uma marca aqui no Brasil, ela vai valer aqui no Brasil. Se daqui a pouco eu estiver exportando, né, o meu produto com a minha marca, eu tenho que proteger no país de interesse. Então, o meu mercado está sendo o Paraguai e a Argentina, eu preciso estender a proteção da minha marca para o Paraguai e para a Argentina. Então, além de proteger no país, né, nativo, onde a gente criou, eu preciso também fazer essa internacionalização, fazer um pedido de registro da marca em que eu estou atuando em outros países. Então, a territorialidade é um desses princípios. O outro é a especialidade, né, que eu vou deixar até para mais para frente a gente aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, e o sistema atributivo. Né? Marcas aqui no Brasil, elas não são declaratórias. Então, não basta eu criar uma empresa, criar uma marca e achar que essa marca é minha. Eu preciso buscar a proteção através de um registro. Né? Eu preciso solicitar para uma autarquia federal, que aqui no Brasil se chama INPI, né, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, preciso solicitar esse registro da minha marca. Então, é diferente de um sistema declaratório, onde eu declaro que aquilo é meu, né? Na marca, né, e também na patente, a gente precisa solicitar para uma autarquia federal analisar isso e nos atribuir, né, esse monopólio, né, ou esse registro de marca, tá? Estratégias de proteção. Aqui no Brasil, a gente consegue proteger marcas de 4 formas diferentes. Então, a gente consegue proteger a marca nominativa, ou seja, proteção somente do nome, né? Aqui a gente dá o exemplo da Adidas. A marca figurativa, ou seja, a proteção do desenho, né? Também damos o exemplo aqui das 3 listras da Adidas, né? Mais para frente vai ter outros exemplos de marcas figurativas. A marca de posição, tá? Então, é como ela está estampada no produto, né? É um pouco mais difícil, né, da gente conseguir proteger marcas de posição, é bem raro de acontecer, na verdade, mas é uma possibilidade que o NPI nos traz, né, a marca de posição. E uma das mais utilizadas, que é a marca mista, né, que protege o nome mais o visual. Também damos o exemplo aqui da Adidas, né, então vai proteger a grafia da letra, né, vai proteger o desenho, né, então protege o nome mais o visual. Então são essas quatro formatos, né, de proteger marcas aqui no Brasil. A proteção é nacional, né, como eu disse, então o que é legal, né, então tendo uma empresa aqui em Santa Catarina protegendo marca aqui, eu tenho uma proteção nacional. Então daqui a pouco surge algum concorrente com nome idêntico ou semelhante, tá? A semelhança ela também pode atrapalhar, surge posterior a mim lá na Bahia, eu consigo notificar esse terceiro para retirar a marca do mercado. Então a proteção ela é nacional. Validade de 10 anos, desde que esteja em uso no mercado, né? Então, as marcas aqui no Brasil, elas valem por 10 anos, prorrogável sempre por 10, né? Então, no 9º ano de vigência, né, um ano antes, abre o prazo para prorrogar. Caso o titular, o interessado, tenha interesse em evoluir com a prorrogação, paga uma taxa e automaticamente ela é prorrogada por mais 10 anos. Então, esse processo, seja uma Nike, seja uma Coca-Cola, seja uma Luthier, independente do tamanho da empresa, vai seguir esse trâmite, né, de 10 anos, prorrogável sempre por 10. E aqui no Brasil, né, o INPI, ele se organiza por classes, né, então são 35 classes de produtos, mais 10 de serviços. Então, imaginando que eu tenho uma empresa que produza roupas, vestuário, a classe de vestuário é a classe 25. Então, quando eu faço um pedido de registro de marca, eu preciso dizer que a minha marca está solicitando registro na classe 25,
Lá na classe 25, o INPI dispõe de uma lista, né? Eu preciso anexar todos os serviços ou produtos que eu faço. Então, se eu faço blazer, camisa e calça, são essas especificações que eu vou colocar no meu pedido de registro de marca. Então, é para esses produtos que eu vou estar solicitando proteção. Então, o INPI se utiliza de classes, né? São 45, para dividir todos os produtos e serviços de conhecimento humano. Aqui alguns exemplos, né, marcas conhecidas, né, então marcas que pediram proteção no formato figurativo, então a Volkswagen, Lacoste, aqui a maçãzinha da Apple, aqui a Shell, né, a Mercedes-Benz, então a Nike também, né, então essas marcas aqui, claro que essas empresas também têm proteção de marca nominativa, quiçá mista, né, mas aqui a gente está mostrando alguns exemplos, né, de marca figurativa. Então, tu bate o olho, né? Tu sabe que é daquela empresa. Então, são marcas fortes, né? Que atualmente estão protegidas. Aqui a gente dá o exemplo também, né? Do consumidor, às vezes, ou do empresário local, né? Então, o empresário local, ele criou daqui a pouco uma marca que é chamativa, que tenha essa figura diferente, ele pode buscar proteção. Então, existem vários exemplos aqui na região, né? De empresas menores, né? Que também buscam proteção da sua marca figurativa, tá? Aqui o que eu comentei anteriormente, que a gente ia explicar um pouquinho mais a fundo, que é o princípio da especialidade. Marcas no Brasil, elas podem ser idênticas, desde que em segmentos diferentes. Aqui a gente dá o exemplo da marca Bis. Existe o chocolate e a moto, né? A Renner também tem as tintas Renner e a loja de roupas, loja de departamentos. Continental tem para a empresa fabricante de pneu e para empresas de eletrodoméstico. Então, é essa especialidade que autoriza que essas marcas utilizem a mesma marca para segmentos diferentes. Ou seja, o consumidor final, é para isso que o INPI sempre olha, tá? Ele sempre vai olhar se o consumidor final vai se confundir entre as marcas. Ou seja, se o INPI entender que a marca Bis ela vai ser confundida, por exemplo, alguém quer comprar uma moto e vai na loja de chocolates, né? Se ele entender que há essa confusão, elas não podem conviver. Se ele entender que não tem essa confusão, elas podem conviver porque estão para segmentos específicos, né? Os segmentos eles não se misturam, né? Então, quando a gente faz esses pedidos de registro, quando a gente faz essas análises, a gente precisa analisar, no caso, por exemplo, imaginando um cliente aqui, né? Se existe alguma marca anterior para o segmento do cliente, né? Então, a gente avalia se tem marca idêntica ou semelhante para aquele segmento que o cliente atua. Então, a gente vai fazer análise de classe, vai verificar se existe risco de confusão, vai avaliar essa afinidade, né? Daqui a pouco o meu cliente ele produz vestuário, mas tem uma marca idêntica que produz aviamentos, linhas, né? Poxa, é um segmento próximo, é um segmento que daqui a pouco pode haver confusão. Então, há talvez um risco ali de concessão à marca do meu cliente, né? Então, é isso que a gente sempre avalia. Aqui alguns exemplos, né, das diferenças. Há muita confusão, né, entre nome empresarial, nome fantasia e marca, né? Aqui a gente dá o nosso exemplo novamente, né? Então, quando a gente abre o nosso CNPJ, a gente precisa ir lá no nosso contador, né? E ele vai registrar, né, esse nome junto à JuSesc, né? Então, ele vai fazer essa proteção aqui no estado de Santa Catarina. Então, ele vai proteger o nome empresarial e o nome fantasia. No nosso caso, o nosso nome empresarial é Luthier Limitada, o nosso nome fantasia é Luthier Gestão Estratégica em Propriedade Intelectual. Mas a nossa marca é o que vai para o mercado. Ou seja, é o que está na minha fachada, é o que está na minha rede social, é o que está no meu uniforme, né? No nosso caso, a nossa marca, o que a gente mostra para o público é Luthier, né? Luthier Propriedade Intelectual. Então, essas são as diferenças. Nome empresarial e título de estabelecimento, ou nome fantasia, vão estar lá registrados no teu CNPJ. A marca é o que tu divulga o teu produto, é o que está no teu site, na tua rede social, no teu uniforme, né? Então, essas são as diferenças, tá? Claro que, né, daqui a pouco o meu nome empresarial podia ser diferente, podia ser Gustavo Felipe Limitada, mas o meu registro de marca, né, a minha marca poderia ser Luthier. Então, isso não acarreta, né, nessas diferenciações, tá? Então, normalmente a gente traz isso, né, até porque existe às vezes essa confusão de nome empresarial, nome de fantasia e a marca. Tá bom? Existem alguns sinais que são irregistráveis,
né, aqui no Brasil, né, a lei de propriedade intelectual, ela diz que existem alguns sinais que não podem possuir registro de marca, como símbolos oficiais, né? Então eu criei uma marca e coloquei um símbolo oficial lá, um brasão, uma medalha, uma bandeira, né? A minha marca, infelizmente, ela pode ser negada, né? Por ser irregistrável por ter um símbolo oficial lá, né? Então é uma das prerrogativas, é uma das possibilidades de ser indeferido, né? De ser irregistrável, eu colocar um símbolo oficial na minha marca. Thiago entrou aí? Entrei. Boa tarde, gente. Tudo certo, Thiago? Tudo certo. Desculpe meu atraso, né? Eu estou em Brasília aqui num evento da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, e aí me atrapalhei um pouquinho para conseguir sair de uma sala para outra e arrumar um canto aqui para poder falar com vocês, tá? Como é que estamos, Gustavo? Tudo certo? Já iniciamos aqui, né? O professor Fábio já fez a introdução, já estamos aqui nos sinais irregistráveis, né? Mas se quiser fazer um breve comentário aí, depois a gente toca aqui, sem problema. Me conta um pouco como é que tá a turma. Professor, tá aí? Alô? Professor? Talvez ele não está conseguindo ouvir a gente, ou não está... A conexão pode não estar legal. Pessoal, vamos, só para eu fazer uma abordagem um pouquinho inicial, então, para colaborar um pouco com o Gustavo já tem falado para vocês, e até, né, o especialista na área é ele, então eu só falar um pouco que a gente tem essa capacidade de falar, de ensinar sobre proteção daquilo que difere a gente do mercado, né? O Gustavo deve ter introduzido ali um pouquinho, né, Gustavo, sobre o que é a marca, né? Para que ela serve, né? E ela é o elemento único e exclusivo que tem a capacidade de comunicar para o mercado o que você faz. Você vai comprar um refrigerante de sabor cola, com garrafas PET todas pretas, né? O líquido preto dentro no mercado, você não sabe qual é qual. Então você acaba errando na compra, você não consegue levar o teu consumidor para comprar o teu produto. Diferente quando você tem como identificar ela, né? E você só identifica como? Você coloca um rótulo lá escrito a marca dentro, Coca-Cola, Pepsi, não sei o que. Então a marca é o único elemento capaz de fazer isso, né? Então acho que esse é um ensinamento legal, e justamente porque ela tem que identificar no mercado, que o Gustavo já falou aqui, né? Ela é distintiva, né? Então, se ela é distintiva, ela não pode se parecer com outra, né? Ou a outra não pode se fazer passar, né, de maneira que engane o consumidor. Então, ela serve para a marca esse elemento, né? Acho que é isso que a gente vai falar bastante hoje aí. E avisar, né, nós vamos falar também um pouco de inovação tecnológica, nós vamos falar de desenvolvimento, de invenções, de patentes um pouquinho. O Gustavo vai fazer uma abertura também, deve falar um pouco sobre proteção de design, né, design industrial. E tem uma abordagem de software também, né? Até porque o IF tem, né, essa vocação, né, para TI, para software. Então, nós vamos falar um pouco também como é que eu protejo o software no mercado, né? Porque depois de horas de código-fonte, horas e, né, dias, meses de desenvolvimento, não é justo que alguém copie seu fonte e coloque uma cara nova nele e saia produzindo, né, vendendo para o mesmo cliente que você, né, e mais barato, porque não perdeu esse tempo todo para desenvolver. Então, a ideia é que vocês consigam entender como se protege isso para manter a exclusividade no mercado, né? E aí, deixar o Gustavo continuar aí, porque eu já atrapalhei demais, né? Mas dizer que a gente está à disposição de todos vocês, né? Perfeito. Obrigado, Thiago. Pode deixar que a gente conduz aí. Eu vou acompanhar uns minutinhos aqui, depois eu tenho que voltar lá para o evento, tá? Mas fique à vontade. Oi, professor. Thiago, muito obrigado aí. Agora vem as marcas famosas aí, isso é bom. Olha aí, ó. Eu estava aqui na parte dos sinais irregistráveis, né? Então, comentando um pouquinho do que o INPI pode nos barrar, né? Caso a gente coloque, né, em um processo aí de pedido de registro de marca, né? Comentei um pouquinho sobre os símbolos oficiais, né? Alguns elementos isolados também, então não são passíveis de registro, né? Letras, algarismos, datas isoladas, né? Claro que, salvos quando revestidos de suficiente forma distintiva. Então, por exemplo, eu não posso pedir registro da letra G, né? Ou da data do meu aniversário, salvo se eu criar uma logomarca diferente, fazer uma grafia diferente, com alguma cor, né? Com algumas linhas diferentes, né?
Então, quando eu consigo revestir esse processo de registro de marca de uma forma que ele se torne diferente, né, aí sim eu consigo registrar, né? Se eu pedir registro somente, por exemplo, da letra G, o INPI vai acabar me barrando, tá? Processos, né, contrários à moral e bons costumes, né? Então, expressões, figuras ou sinais contrários, né? Por exemplo, tentar registrar um palavrão, né? Ou um nome de alguma droga, né? Então, são sinais que não vão ser passíveis de registro, tá? Então, por exemplo, aqui a gente até comenta, né? Que atentem contra a imagem de pessoas ou a liberdade de consciência, né? Então, fazer algum tipo de processo voltado para denegrir alguma religião, alguma pessoa, né? Isso não vai ser aceito pelo INPI, né? Então, isso se torna irregistrável. Nomes de entidade pública, né? Então, quando não requerido pela própria entidade, então eu não posso pedir registro, por exemplo, da marca IBGE, se eu não sou IBGE, né? Então, também, as entidades públicas, eu não consigo pedir registro. Cores isoladas, né? Então, eu não consigo me apropriar de alguma cor, né? Do vermelho, do azul, né? É claro que, né, se eu colocar numa logomarca, fazer algum desenho, né, com essa cor, eu vou ter essa proteção, né, mas as cores isoladas, elas são irregistráveis. E as indicações geográficas, né, como marca, também não vão ser passíveis de registro. As indicações geográficas, elas têm um cerne específico para a proteção delas, né, então existem algumas indicações geográficas aqui no Brasil, né, aqui perto da gente tem as bananas de Corupá, tem o queijo canastra, tem a famosa champanhe, né, que é a espumante produzida na região de Champagne. Então, são produtos, né, que por algum, ou know-how, ou um clima favorável, ou porque as pessoas daquela região criaram, né, aquele produto específico, conseguem, né, uma denominação, né, que é a indicação geográfica, mas ela não seria uma marca, né? Então, caso eu encaminhe como uma proteção marcária, isso seria irregistrado. Aqui o nosso fluxo, né, de um processo de registro de marca, né, então, até comentei antes, né, sendo uma Coca-Cola, sendo uma Luthier, uma Nike, né, independente do porte da empresa, para realizar pedido de registro aqui no Brasil, vai ter que passar por esse fluxo aqui. Então, a primeira etapa é um protocolo, né, um protocolo inicial no INPI, faz toda a documentação, recolhe, né, a taxa do INPI e protocola, né, o nosso pedido de registro de marca, que, como a gente viu, pode ser misto, nominativo, figurativo ou de posição, tá? A etapa 2 é a publicação na revista da propriedade intelectual, né? Então, o INPI, ele vai divulgar na revista, que sai toda terça-feira, a publicação do nosso pedido de registro de marca. É tipo o Diário da União, né? Então, vai sair em uma terça-feira a publicação do nosso pedido de registro, onde vai abrir prazo de 60 dias para terceiros se oporem. Então, terceiros interessados que têm marca parecida ou idêntica, eles têm 60 dias para apresentar uma oposição contra o nosso processo de registro de marca. Se isso acontecer, nós também temos, né, um direito de resposta, que chama-se manifestação à oposição, onde a gente vai poder, né, alegar, né, e argumentar para o INPI o porquê que a nossa marca merece, na hora da análise deles, né, ser aprovada. Então, isso acontece a partir da publicação do pedido de registro. Terceira etapa, então, acontece o exame de mérito, né, onde o examinador do INPI pega o nosso pedido de registro de marca, faz uma análise, né, faz uma busca nos bancos de dados do INPI, identifica se ela pode ser aprovada ou negada, tá? Então, se ele acabar negando, né, ele vai apontar lá algum motivo, né, ó, estou indeferindo esse pedido de registro por esse motivo aqui, e aí a gente tem possibilidade, né, de fazer um recurso. Então, a gente avalia isso, né, verifica quais argumentos podemos utilizar em sede de recurso e fazemos um recurso administrativo para tentar reverter essa decisão, né, que em primeiro momento foi desfavorável, né, acontecendo um indeferimento do INPI. Ou ele pode deferir nosso pedido de registro, né? Então, ocorrendo o deferimento, o processo ele vai ser automaticamente concedido, né, como a gente comentou, por 10 anos, e a marca ela vai ter, né, o seu certificado, né, e vai ter proteção, né, e registro em todo o território nacional, tá? Então, essa é a parte do exame de mérito, atualmente em torno de 15 a 18 meses, tá, para o INPI pegar o processo e avaliar se nega ou se aprova esse pedido de registro. Então, atualmente tem levado basicamente 1 ano e meio, né? O INPI tem acelerado essa análise, né? Esse processo aí há 10 anos atrás levava 5, 6 anos, né?
Então, ele tem acelerado, né, atualmente tem utilizado até algumas formas de inteligência artificial para tentar acelerar, né, essa análise, mas atualmente, né, um processo de pedido de registro de marca leva em torno aí de 15, 18 meses para ser analisado. Quarta etapa, então, a concessão, né, quando a gente vai ter a disponibilização do certificado, inicia a vigência de 10 anos, né, já consigo impedir terceiros, já consigo notificar terceiros que daqui a pouco atuam no meu segmento com marcas idênticas ou semelhantes. É interessante, claro, fazer a manutenção, né, do processo de registro, porque ainda existem alguns prazos, né, ao longo de um processo de registro de marca, onde terceiros ainda vão poder questionar, né, o nosso pedido ou registro da marca, né. Por exemplo, nos primeiros 180 dias após a concessão, terceiros ainda podem apresentar uma nulidade administrativa no nosso processo, né, ou seja, olha, NPI, eu acho que você errou ao aprovar a marca do Gustavo, né, porque a minha marca é anterior e está no mesmo segmento, né? Então, isso pode acontecer nos 180 dias iniciais, após a concessão, né, dá praticamente ali 6 meses, né, em via administrativa. Em via judicial, terceiros ainda podem questionar até 5 anos da data da concessão. Então, terceiros vão poder ainda questionar, via judicial, a aprovação do meu processo de pedido de registro. Após 5 anos da concessão, abre prazo de caducidade, ou seja, terceiros interessados na minha marca vão poder apresentar caducidade caso eu não esteja utilizando nos últimos 5 anos. Ou seja, tem algum terceiro que quer registrar uma marca idêntica ou semelhante à minha, e ele avalia, vê que eu tenho registro, mas faz uma análise na internet, tenta encontrar a rede social, verifica que eu já não estou mais usando a marca. Ele pode apresentar essa caducidade a partir do 5º ano de concessão, para eu comprovar que ainda estou utilizando a minha marca. E aí eu vou ter que trazer nota fiscal, vou ter que trazer vídeos datados, catálogos, né, toda a parte de rede social, para tentar mostrar para o NPI que não, NPI, eu ainda estou utilizando a marca conforme eu requeri e para o segmento em que eu requeri a proteção. Então, eu não mereço ser caducado, né? Se eu não conseguir provar, a marca ela pode ser extinta, tá? E claro, né, como a gente comentou antes, o prazo de prorrogação, né? A prorrogação em processo de registro de marca, ela inicia no 9º ano de vigência, né? Abre 12 meses antes de finalizar o prazo. Então, eu tenho esse período de 12 meses, né, para prorrogar o processo, caso eu ainda esteja utilizando a marca, caso eu ainda esteja interessado nessa marca. Então, eu faço a prorrogação, pago uma taxa, e automaticamente, né, o processo é prorrogado por mais 10 anos, tá? Então, basicamente, né, esse aqui é o fluxo de um processo de registro de marca aqui no Brasil. Então, criei uma empresa, criei uma marca, preciso encaminhar um pedido de registro, monitorar os prazos, né, e avaliar qual vai ser a decisão do INPI. Perfeito? Passando, então, um pouquinho para a patente. O que é uma patente? Patente nada mais é do que um direito, né, de uma propriedade temporária, 20 ou 15 anos sobre uma invenção. Então, com esse direito em mãos, né, os titulares eles conseguem impedir terceiros de usar, vender, importar, né, o objeto dessa patente. Possui também proteção territorial, né, igual à marca. Em contrapartida, o conteúdo é publicado para promover o avanço tecnológico. Então, imaginando que eu criei um produto, né, eu vou ter uma proteção de 20 ou 15 anos desse produto, e aí consigo impedir terceiros, né, de utilizarem, né, um processo ou um produto idêntico ao meu, né. Em contrapartida, eu conto para o INPI, conto para o Estado como a minha inovação funciona, né, e depois desses 20 ou 15 anos, esse processo se torna, né, de domínio público, ou seja, meus concorrentes vão poder copiar. Isso promove, né, o avanço tecnológico. Então, se eu sei que daqui a 20 ou 15 anos a minha patente vai expirar e vai se tornar de domínio público, eu sei que eu preciso, né, ter processos inovatórios bem definidos dentro da minha empresa, para daqui a 20 anos eu ter novamente um processo de inovação, ter daqui a pouco uma nova patente, um modelo de utilidade, para continuar, né, com um monopólio, né, de um processo. Então, isso promove esse avanço tecnológico. Aqui os requisitos de patenteabilidade, né? Então, quando eu crio, né, um processo novo, crio um programa, um aplicativo, um software, crio uma máquina, né, diferente, eu preciso atender 3 requisitos básicos, né, e um quarto, que é a suficiência descritiva, para o meu processo ser aprovado. Então, ele tem que ser novo, né, a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O próximo slide aqui, a gente tem ele um pouco mais detalhado, né? Então, os 3 requisitos principais para aprovação de um processo de patente é a novidade, ou seja, aquele processo
aquele produto tem que ser novo em qualquer lugar do mundo, né? Então, se ele foi divulgado lá no Japão, seja por um vídeo no YouTube, seja daqui a pouco uma divulgação em feira, ou um próprio documento de patente, né? Pode ser que esse requisito da novidade eu não consiga alcançá-lo, né? Então, aqui a gente até pontua, né, que a inovação não deve estar compreendida no estado da técnica, ou seja, não deve ter sido divulgada publicamente antes do depósito da patente em qualquer lugar do mundo. Então, eu estou criando algum produto novo, estou desenvolvendo, né, um processo. Antes de colocar no mercado, antes de eu apresentar isso em uma feira, é interessante, é imprescindível que eu deposite um pedido de patente. Senão, a minha própria publicação, né, pode ser motivo, né, de eu não conseguir atender o requisito da novidade, tá? O outro requisito é o ato ou a atividade inventiva, né? Então, a invenção ela não deve decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica para um técnico no assunto. Então, eu preciso ter um salto criativo, né? Eu preciso desenvolver algo que não faça sentido, né? Daqui a pouco para um técnico no assunto. Eu costumo, às vezes, dar o exemplo da bicicleta, né? Lá no início, não era óbvio que juntar ferro, juntar corrente, juntar pneus, né? Um selim, se transformaria numa bicicleta. Mas da forma construtiva que foi feita, né? Do formato que o primeiro criador da bicicleta fez, se tornou uma inovação, se tornou um meio de transporte. Então, ali estava o ato inventivo, né? Juntar aqueles elementos daquela forma não era óbvio para um técnico no assunto, né? Se tornou óbvio posteriormente, né? Porque o processo foi criado. Mas no início, isso não era óbvio, né? Então, ali está a atividade inventiva. Normalmente é um dos requisitos mais difíceis da gente alcançar, né, em processo de pedido de patente. E a aplicação industrial, né? Então, a invenção ela deve ser suscetível de aplicação industrial. Então, eu tenho que poder conseguir reproduzir, né, esse processo ou esse produto para ser um processo de patente, tá? Aqui, né, no Brasil, a gente tem a possibilidade de patente de invenção ou modelo de utilidade. A patente de invenção ela tem proteção por 20 anos, normalmente protege, né, produtos novos, né, por exemplo, o primeiro telefone, o primeiro carro, né, então são aqueles produtos que não existiam anteriormente e que foram criados, né, então essas são as patentes de invenção, né, de produtos novos inventados, e as patentes de modelo de utilidade, né, que tem um prazo de proteção aí de 15 anos, sempre a partir da data do depósito, né, que são melhorias que foram ocorrendo daqui a pouco em algum produto, né, por exemplo, um produto, o telefone, né, no início ele não tinha o touchscreen, né, foi criado o touchscreen, então é uma melhoria. Então essa patente é uma patente de modelo de utilidade aplicada, né, a um produto que já existia, né? Então são esses dois tipos de proteção de patente que a gente consegue fazer, patente de invenção e modelo de utilidade. Tiago, alguma consideração nesse momento? Tiago não deve estar me escutando. Seguindo, então, por que patentear, né? Por que a gente busca essa proteção de patente? Principalmente para se diferenciar dos meus concorrentes, né, e gerar essa vantagem competitiva. Então, recompensar os investimentos dedicados para pesquisa e desenvolvimento. Então, se eu desenvolvi, né, alguma coisa do zero, gastei tempo, gastei dinheiro, né, o Estado ele me dá essa segurança, né, de me dar um monopólio para eu recuperar todos esses investimentos naquele período de 15 ou 20 anos, né, sob pena de eu contar para ele como essa tecnologia funciona. Então, nesse período de 15 ou 20 anos, eu recupero os investimentos que eu tive, né, no desenvolvimento, colocando o preço que eu quiser, porque eu tenho monopólio daquele processo, né, então, eu recupero esses investimentos. É para isso que a gente faz nessas proteções de patente. Valoriza, né, os ativos intangíveis das empresas, né? Então, ela é um patrimônio, né? Então, eu criei um processo, criei um produto, eu consigo vender isso, né? Consigo licenciar, muitas vezes, utilizar como garantia de investimentos também. Então, esses são os principais motivos, né, do que a gente busca com uma proteção de patente, né? Muitas vezes é para proteção, né, para impedir os terceiros, mas também, consequentemente, né, para recompensar esses investimentos que eu tive no início, para valorizar os patrimônios da empresa, tá? Aqui a gente trouxe o exemplo da Lego, né, então a Lego aqui, ela tem tanto a proteção da marca Lego, né, então quando a gente consegue a proteção da marca, a gente pode utilizar o Rzinho de registrado, né, então a Lego tem proteção da marca Lego para essas atividades que eles fazem, né, brinquedos, toda essa parte aí dos Legos em si, né,
E eles tinham, né, a primeira patente da Lego foi publicada lá em 1961. Então, é a proteção, né, do acoplamento das peças. Então, aqui até tem as imagens, né, quando a gente faz um pedido de patente, além de contar, né, como ela funciona, a gente também pode anexar, né, imagens, né, do produto feito, né. Então, aqui eles anexaram essas imagens, né, daquele sistema de acoplamento. Então, isso, se foi publicado em 1961, teve proteção até 1981. Todas as proteções posteriores possivelmente foram, né, de modelos de utilidade, ou seja, de melhorias que foram sendo criadas nas pecinhas de Lego, tá? E aqui uma curiosidade, né, que a Lego é a maior fabricante de pneus do mundo, apesar de serem pneus minúsculos, né, que eles utilizam nos brinquedos deles, são produzidos como se fossem pneus de verdade, tá? Então aqui é uma curiosidade, né, sobre a Lego, né? Então aqui a gente tem o registro da marca, a gente tem a patente, e uma curiosidade sobre, né, a maior fabricante de pneus do mundo, que é a Lego. Aqui passando um pouquinho para prospecção tecnológica. Então, na prospecção tecnológica, a gente utiliza algumas bases, né, que inclusive algumas até são gratuitas, né, até fica a dica para vocês, né, pesquisadores, alunos, entrarem, né, por exemplo, SpaceNet ou Google Patents, elas são bases tecnológicas gratuitas. Então, essas pesquisas que a gente faz para identificar se o processo do meu cliente, né, se o produto que ele inventou pode ser patenteado, a gente analisa, né, nessas bases tecnológicas, né, o próprio NPI tem uma base tecnológica, né, então é ali que a gente vai identificar documentos de patente, né, para identificar se eu consigo patentear, para ver se eu não estou infringindo o patente de terceiro. Daqui a pouco o meu cliente, ele criou algum produto, ele criou algum processo diferente, mas ele não avaliou e já tinha algum produto idêntico protegido aqui no Brasil. Às vezes, ele até está infringindo o patente de terceiro. Então, essas pesquisas que a gente faz nas bases tecnológicas, muitas vezes são para avaliar os requisitos de patenteabilidade, verificar se ele consegue pedir a proteção e a patente disso, se atende os requisitos, né, que a gente viu ali, verificar se ele não está infringindo o patente de terceiro, ou também a gente consegue para fazer essas prospecções tecnológicas. Então, daqui a pouco, a empresa ela tem um gargalo que ela não consegue resolver dentro da empresa, né? Tem algum processo lá que ele não consegue resolver. Muitas vezes, né, a gente consegue ir em bases tecnológicas, encontrar documentos de patente que às vezes não estão protegidos aqui no Brasil. Como a gente falou, a proteção da patente ela é territorial. Então, daqui a pouco tem uma patente lá na Alemanha que está protegida na Alemanha e que não tem proteção aqui no Brasil. Eu consigo buscar esse documento de patente, apresentar para o interessado, e ele, às vezes, até copiar na íntegra aquele documento de patente para resolver o gargalo dentro da empresa dele, né? Claro que ele não consegue pedir proteção daquilo, e ele não consegue produzir e vender na Alemanha, onde esse produto teria proteção. Mas aqui no Brasil, ele consegue copiar, né? Porque aqui, esse processo que foi patenteado lá na Europa, na Alemanha, não tem proteção. Então, muitas vezes, né, essas pesquisas que a gente faz em bases tecnológicas também servem para isso. Então, daqui a pouco vocês estão tentando criar alguma coisa do zero, tentar identificar novos processos, às vezes essas bases tecnológicas auxiliam vocês nessas pesquisas. Então, entrar, né, por exemplo, no Google Patents, jogar as palavras-chave lá do meu processo, do produto que eu quero, né, ele vai te trazer vários documentos, e aí você avalia, né, se aquilo faz sentido, né. Então, essas bases tecnológicas, elas servem, né, muito para isso também, tá? Quando e por que fazer essas pesquisas, né? Então, a gente sempre indica que faça antes e durante o desenvolvimento. Então, quando eu tiver uma ideia de um produto novo, quando eu tiver a ideia, né, de um processo criativo, antes de eu gastar com investimento, gastar com tempo, gastar com equipe de engenharia, ir nas bases tecnológicas e ver se daqui a pouco eu não estou tentando reinventar a roda, né? Às vezes, né, até acontece às vezes, né, por exemplo, de clientes nos procurarem, né, tendo desenvolvido um processo, demoraram 3, 4 anos para desenvolver uma tecnologia, né, gastaram tempo, gastaram dinheiro, e quando vem, né, para a gente avaliar se tem possibilidade de patentear, a gente ali em 20, 30 dias encontra documentos, né, que são às vezes até melhores, né, do que aquele que o pesquisador desenvolveu. Então, pensa quanto tempo e quanto dinheiro, né, a gente conseguiria reduzir se, né, o pesquisador ele iniciasse, né, essa pesquisa antes do desenvolvimento, né, do processo dele. Então, esse é um dos momentos cruciais para a gente fazer as pesquisas em bases tecnológicas, antes e durante o desenvolvimento, tá?
principalmente, como a gente falou, né, obter informações tecnológicas que contribuem para o desenvolvimento de soluções inovadoras. Então, a gente, às vezes, consegue encontrar essas informações, e isso dá a base, dá auxílio, né, abre a mente, né, do pesquisador, abre a mente do inventor, para tentar criar algo até melhor. Né? Então, esses documentos de patente nos trazem muitos benefícios com relação às informações que eles possuem, né? Avaliar a tendência do mercado, né? Então, avaliar o que o meu concorrente está pedindo patente. Então, nessas bases tecnológicas, a gente consegue fazer pesquisa também por titular. Então, o meu concorrente é a Nike. O que a Nike está pedindo patente, né? Poxa, a Nike está pedindo patente de uma tecnologia, né, que evita o suor na camisa, sei lá, imaginando aqui, né? Então eu acho que o meu concorrente está indo para esse campo, né? A tendência do mercado está indo para esse tipo de tecnologia. Então, nessas buscas em bases tecnológicas, a gente consegue ver quais são as tendências de mercado, para onde o meu mercado está indo, o que o meu concorrente está desenvolvendo, tá? Então, também faz bastante sentido esse tipo de pesquisa. Estimula a inovação, claro, partindo dos conhecimentos já existentes, reduz o tempo e o custo, né, do desenvolvimento de novos projetos, como a gente comentou, e avalia a patenteabilidade, a liberdade de fabricação e comercialização. Também foi o que a gente comentou, né? Então, além de avaliar se eu consigo proteger, avaliar se eu não estou infringindo patente de terceiro, né? Acontece muitas vezes, né, do cliente colocar um produto no mercado sem saber que algum terceiro concorrente tem proteção aqui no Brasil. Aí ele é notificado, às vezes até judicialmente, né, para retirar aquele processo, né, do mercado. Então, isso aí acarreta, né, em perdas, né, de investimento, né, de perda financeira mesmo, né, que poderia ser barrada já no início do desenvolvimento, né. Indo agora um pouquinho mais, né, para a área de vocês, né, para o programa de computador, né, o famoso software. Aqui no Brasil, a gente consegue registrar o software, né, de duas formas, né? Uma por direito autoral e a outra por patente, tá? Então, aqui no próximo slide, a gente até tem uma diferenciação, né, da patente versus programa de computador. Então, quando a gente cria um software, a gente tem duas formas de proteger. Uma é pelo direito autoral, né, pelo registro do programa de computador. Ali, a gente vai proteger literalmente o código-fonte. Então, é como eu escrevi lá o meu aplicativo, o meu software, né, o meu site, né, muitas vezes, o meu programa, o meu ERP. Então, é como eu escrevi, é a linguagem que eu escrevi, seja em Java, Python, né? Aí vocês são até mais tem mais expertise do que eu, né? Mas eu vou proteger o código-fonte, né? Então, se o meu concorrente criar, né, um produto parecido, mas com uma linguagem diferente, eu não consigo impedi-lo. Então, a proteção do código-fonte é por direito autoral, né? Vou proteger, né, as linhas, né, o código, né? É gerado um código hash, protocolado isso no MPI, e se torna, né, para efeitos comprobatórios, né? Então, essa proteção, né, da escrita, né, do código-fonte. Ou, né, eu posso realizar a proteção do meu software por patente, né? Então, se o meu programa, né, se o meu software, ele desenvolve, né, um processo diferente, né, um produto diferente, eu consigo pedir patente, né, dessa inovação, tá? Então, por exemplo, aqui a gente dá o exemplo do Uber, né? O Uber criou uma nova forma, né, de sistemas de carona, por exemplo, né? Antigamente, o sistema era do táxi, né? Eu ia na rua, levantava o dedo, o carro parava, eu entrava, falava onde eu queria ir, né? Tinha que confiar que o motorista sabia onde eu queria ir. Ele ligava o taxímetro, me levava, né? Ia contando, no final eu pagava, né? No final o que eu tinha, né? Quanto eu iria gastar por aquela corrida, pagava tudo certo, saía do carro. Esse era o sistema, né, do táxi, né? A Uber criou, através de um programa de computador, através de um aplicativo, um sistema diferente, um sistema inovador, que não existia, né? Ou seja, que atendia aqueles três requisitos que a gente viu ali atrás. Era novo, né? Não existia em nenhuma parte do mundo, tinha ato ou atividade inventiva e tinha aplicação industrial. Então, esse software da Uber foi passível de patente, tá? Então, a Uber criou ali, né? Hoje, né, eu consigo pedir, né, uma carona, né, através do meu celular, né? Eu digo para onde eu quero ir, por geolocalização. A própria Uber, né, me indica os motoristas mais próximos, o que tiver mais próximo aceita, já vem, né, no meu celular quanto que eu vou gastar, ele vem até a minha casa, me leva até o local que eu quero ir, né, e esse foi o processo que o Uber criou, né,
de pedir carona, né? Então, esse processo, esse software, ele foi protegido por patente, tá? Então, existe essa diferença na proteção de software. Eu consigo proteger o processo inovador por patente e consigo proteger o código-fonte, né, por proteção de direito autoral, tá? Então, são esses dois formatos de proteção. Proteção de patente é territorial, então, se eu criei e protegi aqui no Brasil, eu vou ter proteção aqui no Brasil. Quero internacionalizar isso. Como eu faço? Eu preciso pedir patente nos mercados de interesse. Então, o meu mercado de interesse é a Argentina e os Estados Unidos. São nesses países que eu vou internacionalizar o meu pedido de patente. Então, protocolando um pedido de patente aqui no Brasil, a gente tem até 12 meses para internacionalizar esse pedido de registro, reivindicando a data do depósito aqui no Brasil. Então, eu preciso definir em 12 meses quais países, né, eu tenho interesse em internacionalizar. Ah, Gustavo, eu não consigo definir em 12 meses os países que eu tenho interesse. O próprio INPI dispõe de um dispositivo para aumentar, né, o prazo de internacionalização, se chama PCT. Ou seja, eu peço PCT, eu tenho mais 18 meses para dizer para que país eu quero ir. Então, assim que funciona, né, a forma de internacionalização de processo de patente. Não consigo uma patente mundial. Eu preciso ir protegendo e internacionalizando nos países de interesse e nos mercados, né, em que eu tenho atuação, tá? Então, aqui a gente complementa, né, que existe completa relação entre proteção autoral de software e patenteamento de invenção, implementadas por computador. Então, enquanto o código-fonte é protegido automaticamente por direito autoral, as funcionalidades inovadoras podem ser patenteadas. Então, se aquilo que eu criei de fato é inovador, se é novo, se tem aplicação industrial e tem atividade inventiva, eu consigo pedir patente, mesmo sendo um software, mesmo sendo um programa de computador. Então, a estratégia ideal, né, frequentemente, combina ambas as proteções, tanto o registro de software para o código-fonte e a patente para as funcionalidades inovadoras. Perfeito? Indo um pouquinho já para o desenho industrial, né? Então, o desenho industrial, ele vai proteger a forma plástica de um produto, né? Então, é o conjunto tridimensional, né? O desenho industrial, ele não protege as funcionalidades. Funcionalidades são protegidas por patente. No desenho industrial, a gente vai proteger a forma plástica de um produto, né? A gente sempre dá o exemplo da garrafa da Coca, né? Então, esse design, né, foi protegido por desenho industrial, né? Aqui a gente tem outros exemplos, né? Tem o fone de ouvido da Beats, o próprio iPhone, né? Muitas empresas de móveis, né, utilizam a proteção por desenho industrial, então criam móveis diferentes, criam móveis que têm curvas, né, que têm linhas específicas, que têm linhas que muitas vezes a gente bate o olho e sabe que é daquela empresa, né? Elas são protegidas por desenhos industriais, tá? Alguns requisitos para registro, né, do desenho industrial, então também tem que atender o quesito de novidade, então não pode ter sido divulgado antes do pedido de registro. Ele tem que ser original, então deve ter uma aparência única e nova ao produto, então eu não posso copiar, né, de produtos que já estão no mercado, né, precisa ter esse desenvolvimento, essa originalidade, e também precisa ter a aplicação industrial, então deve poder ser reproduzido em série por meios industriais. Aqui no Brasil, o registro de desenho industrial ele tem um prazo inicial de proteção de 10 anos, tá? Ele pode ser renovado por 5 períodos iguais de 5 anos, totalizando até 25 anos de proteção, tá? Então, o desenho industrial ele tem, né, ao todo, 25 anos de proteção, diferente da marca, que pode ser prorrogado, né, para sempre, ou da patente, que tem ali, né, uma proteção máxima, né, de 20 anos para patentes de invenção, tá? Então, já caminhando para um final aqui, né? Por que proteger e como explorar a propriedade intelectual? Então, muitas vezes, né, o cliente nos procura para ter essa exclusividade, né? Então, ele criou algo novo, ele criou uma marca, ele quer essa exclusividade, né? Então, ele quer conseguir impedir terceiros, ele quer valorizar, né, o ativo intangível dele, principalmente também a proteção, né? Então, ele quer estar protegido. Daqui a pouco, estou utilizando a minha marca há 2 anos, né? E nunca registrei. E vem um terceiro e pede registro antes que eu. Esse terceiro ele vai ter proteção e você não, né? Porque ele correu atrás, ele foi atrás do registro de marca, né?
Então, aqui no Brasil, até é um dado, né, que saiu recentemente, né, 80% das empresas, elas não têm proteção de marca. Então, elas ficam à mercê, ficam desprotegidas, né, de daqui a pouco algum terceiro, algum concorrente registrar e pedir, inclusive, pro titular, né, que já usava há mais tempo, retirar a marca do mercado. Então, a proteção, né, é um dos principais pontos atualmente, né, que os pesquisadores, né, que os criadores da marca procuram, né, na propriedade intelectual, essa proteção. Estimula a inovação e a criatividade, né, então, como a gente falou, né, se eu sei que eu vou ter a proteção da patente por 20 ou 15 anos, eu sei que eu preciso estimular a inovação interna dentro da minha empresa para criar novos produtos, né? O contrário também é verdadeiro, né? O concorrente, se ele sabe que eu tenho proteção por 20 anos, ele não vai ficar 20 anos sem vender nada ou tentando vender algum produto diferente. Ele também vai querer inovar, também vai querer criar produtos inovadores. Então, o sistema de propriedade intelectual, ele estimula essa inovação e a criatividade dentro das empresas. Poder produzir e vender diretamente, né? Então, quando eu tenho uma marca, quando eu tenho um produto inovador, eu consigo, né, gerar capital sobre aquilo, né? Então, se eu não, daqui a pouco não estou vendendo aquele produto, eu consigo, né, vender para terceiros, consigo licenciar o uso dessa criação, né? Então, fazer um contrato com algum terceiro que queira vender o meu produto, eu tenho proteção daquilo, consigo licenciar, ganhar royalties sobre aquilo, né? E estimular, né, essa produção e esse licenciamento. Consigo ceder, né, os direitos, então consigo vender a minha marca, consigo transferir, né, para outros terceiros, fazer o licenciamento dessas tecnologias, então também são possibilidades. Franquear, né, é o meu modelo de negócio, então criei um modelo de negócio inovador, criei uma marca, criei um produto que pode ser franqueado, né, através da exploração da propriedade intelectual, eu consigo fazer isso também, tá? Então são basicamente, né, esses os motivos do porquê proteger e como explorar, né, a propriedade intelectual. Pessoal, a princípio, né, o que eu tinha preparado seria isso, né, aprofundando aí marcas, patentes, a proteção do software, né, do desenho industrial também. Fico à disposição, né, em caso de dúvidas, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar que se eu não souber responder, com certeza eu vou pesquisar e depois mando para vocês. Estou à disposição, tá, professor? Já aproveitando, quando o professor me responde ali, né, acompanha nossas redes sociais, né, nossa marca foi lançada ano passado, né, com a fusão ali que eu comentei no início, então estamos no Instagram, temos site também bem legal, né, então fica o convite, né, para nos seguirem, né, nos prestigiarem, né, e a gente fica à disposição em caso de dúvidas, né, o meu contato também está ali no início, depois eu compartilho com o professor, estamos sempre à disposição para auxiliar vocês. Gustavo? Pessoal, tem alguma dúvida de vocês? Não? Então tá bom. Gustavo, agora eu vou pedir para eles bater a palma de novo, porque eu esqueci de abrir o microfone. Perfeito. Obrigado. Professor, então, depois eu obrigadão. Assim que eu tiver o link pronto, eu já agradeço, né, você e a FAPESC que liberou a grana para nós podermos gravar isso aqui e ter esse conteúdo maravilhoso aí para todos os nossos alunos. Perfeito. Depois eu vou fazer uma coisinha legal com eles. Quando tiver no YouTube, além de passar para eles assistir de novo, vai ter questionário, que não existe conhecimento se ele não possa ser avaliado, né? Show de bola, perfeito. Eu fico à disposição, né? Tem meu contato, se quiser compartilhar com o pessoal ali, fica à disposição. Tá certo, então. Beleza? Grande abraço. Abraço, até mais. Valeu. Até mais.